Alô, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Jouber para Casadas. Comprovado, você realmente está num casamento infeliz. Preste muito atenção nos detalhes que eu vou contar para você, nos sinais que eu vou mostrar para que você veja, pelo menos, a quantas andam, né? O seu sentimento, como é que está a tua relação, como estão acontecendo, o que você pode melhorar, o que pode te preocupar e o que já acendeu aquele sinal vermelho. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jouber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. Quero pedir duas coisinhas rápidas e básicas para você. A primeira delas é que toda vez que você gostar de um conteúdo aqui no canal, se você puder fazer a gentileza de compartilhar com outras mulheres casadas, amigas, primas, irmãs, conhecidas, para que elas também tenham acesso a um conteúdo que vai ajudar nos relacionamentos delas. Porque esse canal nasce exatamente de uma preocupação em que as mulheres diziam: Jouber, falta elementos para nós casadas. Então, se você puder me ajudar, vou ficar muito feliz. E o outro é o básico, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque toda semana eu trago conteúdos que vão alimentar a sua sede de saber e alimentar o teu relacionamento com mais positividade e crescimento e valia dessa união de vocês dois. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Olha só, eu não vou falar de traição, viu? Falar de traição seria chover no molhado, seria falar de uma coisa comum. Se chegou no ponto da traição, Jouber, tu não veio me dizer que se ele me traiu, eu tô num casamento feliz. Seria uma coisa muito fácil da gente chegar a essa dedução. Então não vamos falar de traição. A traição já é realmente o sinal de que a vaquinha já foi por o brejo. Mas, além da traição, existem outros 5 passos que são preocupantes e vão determinar que você precisa dar mais atenção ao teu relacionamento. O primeiro deles que eu separo para vocês é quando qualquer discussão, por mais pequena que seja, ela acaba sendo um confronto, vira uma guerra, uma briga, uma simples discussão por alguma coisa tão pequena se torna grande. Muitas vezes até pelo próprio estresse, pela própria maneira de se comportar, vira uma competição, quem está certo, quem está errado, os dois lados debatendo, os dois lados defendendo suas posições e nenhum dos dois está ali querendo mais ajudar que aquilo passe rápido, que a coisa seja solucionada. Então, qualquer discussão mínima possível se torna uma grande briga, uma guerra. E isso é algo alarmante. Isso já acende um sinalzinho de alerta para que você perceba que você está, sim, entrando num casamento infeliz. Mas vamos ver, eu separei aqui 5 pontos. Vamos ver quantos desses você já está trazendo para a tua vida que está acontecendo aí. Olha só, quando é o contrário disso, digamos que tudo vira uma briga, de uma discussão vira uma briga, ao contrário disso é que não rola nem discussão. Você já está numa fase que você fala: nem vou falar nada porque já não aguento mais. Ele, pelo seu lado, nem vou dizer nada porque eu também não aguento mais. E aí, gente, nós estamos numa fase de um casamento tão infeliz que nem para discutir que dirá uma briga. Então, nem para discutir um assunto sobre os filhos, um assunto sobre finanças, um assunto sobre a família, sobre festas, sobre passeios, nada. Não discutimos nada porque não é relevante, porque não é importante, porque o cansaço, o estresse, a fadiga desse relacionamento já é grande demais e não é mais, importância nem para você, nem para ele. Mas existe outra coisa, quando você, mulher, se sente invisível. Não sei se qual desses aqui é o mais triste, é o mais lamentável dentro de uma relação. Quando o cara não liga para você, não liga para o teu pensamento, não liga que horas você chega, que horas você sai, o que você tem feito, não faz nenhuma crisezinha de ciúmes. Sabe quando você parece mesmo que é invisível? A pessoa fala contigo ainda por amizade, por carinho, ou pelos filhos, a aparência, mas você sente que ele não percebe que você mexeu no cabelo, que você trocou a cor
da sua unha, né? Do seu esmalte, e não percebe que você fez uma maquiagem, que você comprou uma roupa nova. Tanto fez, tanto faz. Não há um elogio, não há uma forma carinhosa de dizer, cara, gostei de ver, meu amor, você tá bonita, você tá gata. Há quanto tempo não rola um elogio? Pensa bem, estou invisível. Mas por outro lado, você já reparou que talvez você esteja fazendo isso? Quanto tempo faz que você não se entrega de verdade, elogia, batalha? Há quanto tempo que você não vê algumas mudanças? Há quanto tempo você não percebe que ele tem se esforçado para trazer novos rumos e bons para o casamento? Então, temos que ver os dois lados da questão. Se não é você, às vezes, esquecendo de ver a pessoa que está do teu lado, e se não é ele que começou a neutralizar a tua presença dentro do seu casamento. Abra teus olhos, fica atenta, porque ser invisível é a mesma coisa que uma solidão a dois. E é uma das dores mais terríveis que pode existir dentro de um relacionamento. Outra coisa que com o tempo o casal vai perdendo, quando vai ladeira abaixo, quando destina-se à infelicidade de um casal, é quando as confidências não existem mais. É quando a parceira e o parceiro não se entendem mais. Lembra que você era a primeira pessoa que ele procurava para contar: amor, olha, fiz tal coisa, estou com um projeto novo, veja, meu projeto deu certo, estou com uma ideia de fazer tal coisa. Ah, e você chegava: gente, eu estou a fim de fazer isso, aquilo, o que tu acha? Ou apenas alguma coisa que aconteceu, uma dor, um problema, um sofrimento na família. O confidente, o melhor amigo, o teu parceirão, aonde anda? Onde foi que ele se perdeu? Quando foi que ele se perdeu? Quando foi que você se perdeu? Aonde foi que você se perdeu? Confidência zero, parceria zero, amizade zerada. E para fechar, eu separei para você algo que é como chover no molhado, mas eu tenho que tocar nesse assunto. Mas antes disso, obrigado, tá? Por você estar chegando aqui e se inscrevendo comigo no canal. Obrigado de coração, tá? Olha só, o sexo, meu amor. Tá, eu não tô falando do sexo no sentido do fogo só da carne. Não, eu sei que o casal, o fogo vai, isso, aquilo, a chama pode ir, voltar. Mas eu tô falando não só do ato. Eu tô falando da entrega carinhosa, dos beijos, das carícias. Sabe, aquele carinho, aquela entrega. Não tô falando só do ato consumado. Que pode ter um estresse, pode ter um medicamento, pode ter uma dificuldade. Muitas coisas levam os casais a terem uns caminhos mais complicados na hora do sexo. Nem sempre serão flores, mas pelo menos o elogio, o carinho, o amorzinho, o estar presente, o fazer chamego, cafunézinho na cama, como dois namorados. Começou a virar pro lado, dormir. E às vezes você vai ao banho, quando volta o cara já tá roncando, já foi, e você vai vê-lo só no meio-dia quando ele voltar do trabalho. Essas coisas você tem que pontuar, essas coisas você tem que trazer para o teu dia a dia, essas coisas você tem que analisar, estão acontecendo na minha vida? Se você passou de 3 dessas coisinhas que eu falei para você, pode até incluir aqui em 6 com a própria traição, tá? Porque ele falar com a gatinha aí na internet, fazer elogio e tal, é uma traição, sim senhora, porque ele só não consumou porque não teve oportunidade física, mas de conversinha e tititi, pode botar na conta da traição. Mas se você chegou de 3 a mais, de tudo que está acontecendo aqui, que eu estou trazendo para você, abra teu olho, teu casamento está realmente no caminho da infelicidade. E é preciso sim você abrir o olho, tomar uma atitude e conversar com o seu homem. Tá certo? Obrigado pelo seu carinho. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo esclarece tantas dúvidas de vocês que me pedem, que solicitam que eu traga temas como esse. Outra coisa, se você quer que eu faça algum vídeo específico, diga aqui embaixo na descrição desse vídeo: Jober, eu gostaria que você falasse sobre tal coisa, que é uma dúvida que eu tenho,
E aí, nos próximos vídeos eu trago para você o material que você solicitou. Combinado? Obrigado pelo teu carinho mais uma vez. Amor e paz.